Queria compartilhar com vocês, nossa temática desse mês de junho tem sido essa diversidade, essa riqueza do corpo de Cristo, e você pode revisitar todos os recortes do nosso tempo de partilha, porque como pastores, liderança, como pares, como equipes, nós estamos estabelecendo fundamentos, nós estamos pensando a comunidade no futuro, no presente, no futuro, colocando as estacas do que realmente é o corpo de Cristo, do que realmente é a igreja do Senhor, onde cada um de nós é chamado a exercer o seu dom, sua função, estar posicionado naquilo que cada um de nós recebeu desde o nascimento, aquilo que o profeta Jeremias diz, que no ventre da mãe o Senhor o tinha estabelecido como profeta às nações. A gente vem falando muito sobre isso, por isso desses testes. Se você quer conhecer mais sobre quem você é, sua identidade, quinta-feira nos procure. Domingo pela manhã, a Angélica nos trouxe uma palavra tão preciosa, ela vai estar disponível também o recorte dessa ministração para você, possivelmente na terça-feira. E ela trabalhou a ideia dentro de um fundamento do livro do Max Lucado, e ela trouxe alguns apontamentos maravilhosos. A nossa ministração nessa manhã é desenvolvendo os dons para a glória de Deus. Tudo que fazemos é para a glória de Deus, não é para homens, é para a glória de Deus. E a Angélica fez 4 apontamentos para nós. Primeiro, como que a gente se desenvolve? Primeiro, conhecendo quem Deus é. Ela falou de um relacionamento, conhecendo quem Deus é. Segundo, descobrindo quem nós somos, a nossa identidade. Terceiro, nos ocupando com aquilo que Deus quer, propósito, missão, finalidade. E por último, ela também falou, seguindo as pistas, seguindo as placas que estão diante de nós. Conhecendo quem Deus é, descobrindo quem nós somos, nos ocupando com o que Ele quer, seguindo as pistas e placas que estão diante de nós. Ela também mencionou, use os presentes que Deus deu a vocês. Todos nós recebemos presentes, dons, habilidades, talentos, sem exceção, todos nós. As ferramentas que precisamos estão em nossas mãos, ou chegarão em nossas mãos. E ela falou sobre vivermos uma vida de intencionalidade, com os nossos olhos abertos, as necessidades, as demandas estão em todos os ambientes, em todos os lugares. Ferramentas, dons e recursos. Desenvolvendo nossos dons para a glória de Deus. Aquiles, por que desenvolvemos? Por que aprimorarmos? O que você quer compartilhar ou nos provocar nessa manhã, quando você vem com essa ideia do desenvolver, desse aprimorar, desse articular os nossos dons para a glória de Deus? Primeiro, queria que você fosse comigo para o texto de Atos 1:4. Atos 1:4. Livro de Atos. A narrativa vem de Lucas. No início de Atos, Jesus nos dá uma instrução. Hoje nós vamos ler bastante referências bíblicas. Vamos nos deleitar na palavra do Senhor. Atos 1:4. Vocês lembram que nós mencionamos isso? Jesus fica 40 dias antes de ascender aos céus, trazendo entendimento para os discípulos de Jesus, o que de fato era o reino de Deus, porque eles não estavam entendendo absolutamente nada, eles pensavam que era sobre tirar Israel do domínio de Roma, e Jesus estava a todo momento, o reino de Deus é outra coisa, é uma outra perspectiva de vida. E no verso 4 ele diz, enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, o qual disse, ele de mim ouvistes. E eu já vou adiantar aqui no verso 8, qual promessa? Ele diz no verso 8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Então, o porquê desenvolvemos? Porque a promessa que Jesus nos fez se cumpriu.
O Espírito Santo não virá, o Espírito Santo já veio, o Espírito Santo já foi derramado, e ele veio para nos empoderar, para nos qualificar, para nos possibilitar que sejamos testemunhas. Mas o Espírito Santo não apenas como esse poder do verbo no versículo 8, do dunamis, do poder da dinamite, mas do Espírito Santo como Deus residindo dentro de nós. O Espírito Santo já veio. Então, primeiro apontamento, porque a promessa de Jesus se cumpriu. Não se ausente, e aqui é interessante que está falando de uma expectativa, de gente que está numa espera, de gente que está preparado, de gente que está conectado com os céus. Recebereis o poder, dunamis. E a palavra testemunhas ali se deriva de uma palavra grega que tem a ver com Mártir. Testemunhas é alguém que participou de um fato, que viu, que esteve inserido, que esteve ali participando dos acontecimentos. E deriva-se dessa palavra Mártir. Ao mesmo tempo, Jesus está dizendo nesse verso 4 e 8, que é uma capacitação para nós, para a missão. Vocês sabem disso, a missão não é uma geografia, não é sobre ir para um lugar apenas. Tem pessoas que são chamados para contexto transcultural, mas missão é quem a gente é discípulo, e a gente recebeu uma responsabilidade, um imperativo: vão e façam discípulo de todas as nações, batizando, ensinando. Então, esse empoderamento, essa promessa se cumpriu para nos capacitar para a missão. Como discípulos de Jesus, todos nós fomos equipados, fomos instrumentalizados para a missão. Jesus estava também se referindo à profecia do profeta Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, filhos, filhas, velhos, sobre toda a carne. E é isso que acontece no Pentecostes. É a fala de Pedro no capítulo 2, do versículo 15 a 21, quando as pessoas estão pensando que os discípulos estavam embriagados no meio da tarde. Pedro vai dizer: não, isso é aquilo que o profeta Joel falou, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, não somente sobre os judeus, não somente sobre um povo eleito, mas sobre toda a carne. Amado, por que desenvolvemos? Porque a promessa de Jesus se cumpriu, está tudo disponível. O Espírito Santo é consolador, é o nosso amigo, o nosso intercessor, é Ele que nos guia. O Jimmy, fundador da Jocum, ele diz: nunca vá para a palavra desacompanhado do Espírito Santo, é Ele que nos guia a toda a verdade. A palavra não pode ser conhecimento, leitura. Tem um monte de gente que conhece a Bíblia de cabo a rabo, mas não tem revelação, porque a palavra é revelada pelo Espírito Santo. A palavra é o próprio Senhor, e nós precisamos do Espírito Santo nos acompanhando nesse buscar da palavra do Senhor. Somos um movimento de pessoas que estão sendo transformadas e promovem transformações. Se você não foi transformado, você não vai conseguir gerar transformação. Se você não tem o Espírito Santo na tua vida, você tem uma vida, amém, você foi salvo porque a graça é favor de Deus, mas você não consegue viver de uma maneira sobrenatural. Aqueles que não nasceram do Espírito não conseguem discernir as coisas espiritualmente. Por isso dessa responsabilidade. Os dons nos foram dados. O Espírito Santo veio sobre todos nós. O Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo nos empodera para uma vida com propósito, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Os dons naturais, talentos, e na teologia a gente aprende que graça comum é derramada sobre todos. Eles operam de maneira natural. Habilidades, talentos, vocações, operam de maneira natural. Porém, os dons espirituais operam na dimensão espiritual. E nós precisamos, cada um de nós, sem exceção, dos dons espirituais, dos dons do Senhor fluindo em nós, através de nós, no meio de nós, porque é assim que o corpo de Cristo é edificado. E os dons, amados, estou repetindo isso,
porque isso faz parte da didática, repetição. Nós não estamos aqui para ensinar algo novo, nós estamos aqui para lembrar uns aos outros daquilo que nós não deveríamos nos esquecer. Os dons são dádivas, os dons são recursos, os dons são graças, os dons são presentes. Todos nós temos recursos, dons, habilidades, presentes disponíveis a nós. Um segundo apontamento que eu queria trazer, um segundo princípio, somos parte, parece tão redundante, né? Somos parte do corpo de Cristo, sua igreja. Parece que eu vim do Ceará, né? Tomando bastante água. Somos parte do corpo de Cristo, sua igreja. Paulo, escrevendo à comunidade de Efésio, na cidade de Éfeso, no versículo 16 do capítulo 4. Paulo, escrevendo à comunidade na cidade de Éfeso, no versículo 16 do capítulo 4, ele vai dizer: dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Vou repetir porque isso é princípio, isso é revelador, isso nos leva à responsabilidade. Dele, todo o corpo, porque a gente é corpo. Ele é o cabeça. A igreja de Jesus só tem uma, é a dele. Ele não vê como nós vemos. Igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, não existe isso. Só tem uma, a igreja dele. E dele, todo o corpo, estamos inseridos no corpo de Cristo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se mesmo em amor, na medida que cada parte realiza sua função. Amado, amada, você que está nos acompanhando de casa, no corpo, há uma função que é sua, há uma função que é minha, há uma função coletiva, há uma função que é nossa. Quando ele diz pelo auxílio ou pela cooperação, pela mutualidade de todos, é que o corpo cresce, que o corpo é edificado, que o corpo é nutrido, e que o corpo é saudável. Sua parte, qual é? Qual é a tua parte no corpo de Cristo? Aonde o Senhor está te chamando para te servir, a tua paixão? Nós estamos aqui, esse é o nosso desafio enquanto líderes, pastores, como time, equipe, que você flua no seu dom, que você não faça o que a gente está pedindo para você fazer no sentido, pastor, nós estamos aqui, pode contar com a gente, amém pela sua disposição, mas a minha pergunta para ti é, o que Deus te chamou para fazer, e nós estamos aqui para te empoderar, para te lançar dentro daquilo que Deus te chamou para fazer, não para te castrar, mas para você ser quem você é em Deus, a sua identidade, amém? Até aqui, amado? Sua parte, qual é? O Senhor concedeu dons a todos os membros do corpo, e a gente já mencionou isso, a gente tem uma oportunidade, a gente vive em missão, e o fato de ter conhecido outras expressões do corpo de Cristo, em outras cidades, em outras nações, a igreja do Senhor é tão rica, tão diversa, é tão maravilhosa ver essa diversidade de dons, de etnias, de culturas, de talentos, de como tribos, etnias, povos expressam sua adoração a Deus, tão diferente de nós ocidentais. Isso é o corpo de Cristo. O Senhor concedeu dons aos membros do seu corpo, capacitando-os seria cooperar um com os outros. O corpo é edificado à medida que há cooperação. B, promover a união. No texto está dizendo, né, da unidade, pela unidade do corpo. Promover a união. Então, cooperar um com os outros, promover a união e crescer em maturidade espiritual a cada dia. Aonde você está na sua caminhada cristã? Você cresceu? Você tem crescido? Aonde você está na sua jornada de fé?
Quais pessoas têm sido tocadas pela tua vida? Quantas pessoas você tem discipulado? Porque isso não é responsabilidade do pastor, do missionário, é de todos nós, discípulos de Jesus, amado. Eu estou falando de responsabilidades. Todos nós temos responsabilidades no corpo. E aonde você está, o quanto você cresceu, porque crescimento é maturidade. Você está cuidando de quem? Você está abençoando quem? O quanto flui da tua vida para outros. Isso acontece no discipulado. Isso acontece num pequeno grupo. Isso acontece num relacionamento de mesa. Eu e a Marta tivemos a oportunidade de dar aula na Jocum essa semana, 3 noites. E foi tão precioso, compartilhando um pouco da nossa caminhada, mas também sendo abençoado pelos alunos. Isso é crescimento, é onde cada um traz algo para compartilhar. Isso é igreja, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O desenvolvimento da obra de Deus, ou daquilo que Deus nos chamou para fazermos enquanto representante deles na terra, está ligado a uma ação coletiva. Ninguém pode realizar a obra de Deus sozinho. Não existe isso. Independência, autonomia, não. É interdependência. O protagonismo é de Deus. A única estrela que deve brilhar é Ele. Deus não divide sua glória com homens, com ninguém. A gente é corpo, a gente é igreja. O Senhor nos inseriu no ambiente coletivo. Foi no ambiente coletivo que o Espírito Santo veio sobre uma comunidade de homens que estavam esperando uma promessa se cumprir. Coletividade, e aqui eu sei que você sabe disso, nós temos que nos posicionar contra essa cultura secularizada, caída, corrompida, do individualismo, que coloca o homem no centro, onde o homem é o centro das atenções. Não, é Deus. E entendemos, amado, que nós precisamos viver de maneira responsável, maneira responsiva, avançando. Para fazermos a obra, dependemos dos outros. Seu relacionamento com o corpo é fundamental para a realização da obra de Deus. Precisamos estar inseridos no corpo de Cristo. O Mateus é engenheiro, né? Às vezes eu vou lá no canteiro de obras e fico olhando, né? Aquela cooperação, aquela mutualidade de tarefas. É arquiteto, é engenheiro hidráulico, é engenheiro elétrico, está todo mundo ali. E eu fico, cara, como que essa coisa acontece? Depois você vai ver uma obra finalizada, com a cooperação de muitos. Assim é o corpo de Cristo. É assim que Paulo vai falar nas suas cartas, que a gente é lavoura, que a gente é edifício, que a gente é corpo, coletividade. E esse compromisso com Deus e com o corpo de Cristo resultará em resultados imediatos. Se você tem um compromisso com o Senhor Jesus e com o corpo de Cristo, você terá a realização pessoal no sentido de uma causa, de um propósito, porque o texto vai dizer, Paulo vai dizer que nele todas as coisas encontram um propósito. Também esse ambiente vai promover para nós submissão uns aos outros. Eu me submeto aos meus irmãos, reconhecendo que o dom que ele tem, eu não tenho, que eu sou abençoado pela vida dele, eu abençoo a vida dele. Submissão uns aos outros. Esse exercício dos testes, a gente estava num grupo de 10, numa dessas quintas-feiras, e foi tão gostoso esse movimento de descobrir quem a gente é. Eu estava ali como facilitador, cumprindo o meu papel. O meu dom é ser encorajador, o meu dom é de conexão, o meu dom é de trazer fundamentos, de pastorear, de mobilizar, de encorajar, de mover. E a gente precisa, amado, entender o nosso papel no corpo. Amém? Então, realização pessoal, submissão uns aos outros e um rápido desenvolvimento do nosso crescimento espiritual. Tem gente que não cresce porque não se engaja. Tem gente que não cresce porque não se responsabiliza. Tem gente que não cresce porque não permite que o rio do Senhor flua. Eu lembro alguns anos atrás, uma irmã me procurou, uma jovem,
uma menina que andava com Deus, e ela, Aquiles, eu não consigo fluir. Eu falei, você tem que entender, Deus já falou algumas coisas para ti, você já recebeu palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, já recebeu profecia. Se você não der passos com aquilo que você já está ciente, consciente, Deus não vai falar nada novo. Deus fala, nos movimentamos. Isso é fé, confiança. Enquanto um pastor, um facilitador, e eu tenho feito exercício, você sabe disso, eu caminho, tenho caminhado 8, 9, o meu objetivo é caminhar 10 quilômetros em 1h30, estou aí correndo, mas para mim, a caminhada não é apenas o exercício de manter o meu peso, mas é caminhada de oração, é onde falo, Senhor, dos meus desafios enquanto um pastor, dos meus desafios enquanto esposo, enquanto pai, enquanto líder, entender esse movimento de Deus, entender a minha missão, a nossa missão coletiva. Amado, nós estamos falando de responsabilidade. Então, primeiro, a gente falou sobre que a promessa se cumpriu, a promessa de Jesus se cumpriu. Por que desenvolvemos? Porque a promessa de Jesus se cumpriu. Segundo, porque a gente é parte do corpo de Cristo, sua igreja, poderosa, invencível. A igreja não é um prédio, a igreja não é um lugar, a igreja é um organismo, corpo de Cristo, triunfante. E ele falou, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Amado, e o corpo de Cristo, e o povo de Deus, e a obra de Deus, está crescendo em muitas nações que você não tem nem ideia, porque gente tem se comprometido com o corpo de Cristo. E você, qual é a sua parte? Avançando um pouquinho mais, por que de desenvolvermos? Porque é uma ordem, é um imperativo, é uma ordem da parte do Senhor, desenvolvam. Negociar até que eu volte, a gente falou sobre isso, esses domingos, Lucas 19, a parábola dos talentos, é uma ordem. E eu queria ir com vocês alguns textos. 1 Coríntios, vocês sabem que se você quer mergulhar, e você já recebeu isso, mergulhe em 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11, todos esses textos estão falando de dons, dons espirituais, dons de serviço, dons ministeriais. Vai para a palavra, vá para a palavra. Então vamos lá, 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo escrevendo a comunidade na cidade de Corinto, no verso 31. Procurai com zelo os melhores dons. Paulo está dizendo, Paulo está expressando, busquem, se esmerem, se envolvam, se comprometam, procurem com zelo, com dedicação, com empenho, com entrega, os dons. Por isso que eu acabei de citar, Romanos 12, 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4, buscar com dedicação os melhores dons, procurai com zelo. 1 Coríntios, vira a página da sua Bíblia, ou ali no teu celular, avança um pouquinho, 1 Coríntios capítulo 14, vai dizer, segui o amor, e desejai intensamente os dons espirituais, desejai, com aquela, eu desejo, eu quero, eu necessito, é uma questão de vida, desejar intensamente os dons espirituais. E aí, porque isso para nós é um valor, amado, é prática, é ação, é uma atitude. Pastor Edson Barbosa fala que a crise da igreja não é crise de palavra, a crise da igreja é de obediência, de atitude. O Selmo, missionário que esteve com a gente, ele trouxe uma revelação tão preciosa numa dessas quintas-feiras proféticas. Existe uma geração que quer o mover, mas não quer ser movida.
e vão para as conferências, e vão para os seminários, e vão para os encontros, estão engordando, se alimentando, consumindo, mas não se movem. E o chamado de Deus para nós é mover-se. Isso é fé. Caminhar com Ele, andar com Ele, relacionar-se com Ele, porque também corremos o risco de estar envolvidos no serviço, mas não estamos nos relacionando, e Ele vai dizer lá no finalzinho de Mateus: nunca te conheci, fiz isso, fiz aquilo, nunca te conheci. O Evangelho, amado, eu sei que você sabe disso, relacionamento, desejai, você tem desejado? Como que isso se materializa? Prática. Que momento que você aprimora os seus dons? Porque isso a gente tem que correr atrás. Como que você flui no ministério profético? Andando com pessoas que fluem no profético. Como que você aprende sobre pastorear? Andando com pessoas que estão pastoreando há um bom tempo. É o que a gente tem feito, eu sei que muitos de vocês têm feito isso. Como que você aprende sobre recursos, administrar recursos, generosidade? Andando com pessoas que têm o dom da generosidade. A gente tem que andar com essas pessoas de maneira intencionalmente, eu já falei sobre isso. Maria recebe de Gabriel um aviso, que ela ficaria grávida do Emanuel. Ela vai para onde? Casa de Isabel, grávida. Gente, vamos andar com gente que leva a gente para mais perto do Senhor. Vamos, cuidado com quem você ouve. Para de ouvir coisas banais, pequenas, distrações, porque a gente está na missão. Estar na missão é viver com responsabilidade. Avançando um pouco mais, Paulo a Timóteo, a gente tem falado sobre Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, nós estamos usando a versão Almeida 21, ainda a gente tem algumas bíblias ali à disposição de vocês, Bíblia de Estudo, do Luiz Saião, só você depois procurar a Marta ali. Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, do verso 14 a 16, ainda estou conseguindo ler nessa letrinha aqui, né? Mas já estou chegando perto ali e vou ter que logo visitar o nosso oculista lá. A partir do verso 14, Paulo está dizendo a Timóteo: não deixes de desenvolver o dom que há em ti. Mas Paulo também está dizendo para o Aquiles, está dizendo para a Marta, para a Dani, para o Bruno, para a Bruna, para a Evelyn, para a Ila: não deixe de desenvolva mais. Fortaleça-se naquilo que você é mais forte, não perca tempo com aquilo que você, de alguma maneira, é fraco, que não é, você não tem competência. Paulo está dizendo: não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. E ele vai dizer no verso 15, ocupa-se dessas coisas, dedica-se inteiramente a elas, para que todos possam ver o teu progresso. Essa carta foi elaborada por volta do ano 62, depois de Cristo. E o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, um jovem pastor. É uma carta pastoral, e que remete a cada um de nós. Não negligencie o dom. Não seja indiferente. Não seja relaxado. Ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, profeta do Antigo Testamento. Não negligencie o dom. Não seja indiferente. Não deixe de desenvolver o dom. Seja diligente na continuidade, no verso 15 ali. Seja diligente, disciplinado, ocupa-se, empenhe-se. E ele vai dizer: porque se você tiver essa atitude, essa ação, as pessoas verão, se tornará materializado, se tornará evidente o teu progresso, o teu crescimento.
para que todos vejam o seu progresso. E depois Paulo novamente, 4, 5 anos depois, vamos ali para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 5, 6 anos. A primeira carta do apóstolo Paulo, ele não estava preso. A segunda carta do apóstolo Paulo, ele estava preso. É a última carta de Paulo. Ele está preso em Roma. E é linda. Mergulhe na carta, na segunda carta aqui do apóstolo Paulo a Timóteo, principalmente no último capítulo, você chora. De tudo aquilo que Paulo está, de alguma maneira, trazendo, comunicando na carta. Mas aqui, passados-se 4, 5 anos, o que ele vai dizer para Timóteo? Verso 6. Por essa razão, o discipulador, o mentor, o pastor de Timóteo vai dizer, por essa razão, lembro-te que despertes. Parece que estava dormindo, tímido, desperte o dom que há em ti, mediante a imposição de minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amado, desenvolva, desperte, mantenha viva. Quais são os seus dons? E aqui a minha tarefa. Você continua fluindo naquilo que Deus derramou sobre ti, sobre imposição de mãos que foram liberadas sobre a sua vida, comissionamento, autoridade que você recebeu, unção. Como que está isso? É tempo de nos voltarmos, é tempo de reavivarmos o dom que há sobre as nossas vidas. Responsabilidade mútua, avançando, nós estamos aqui dentro do contexto de Paulo, 1 Coríntios 14, 26, 1 Coríntios 14, 26, carta do apóstolo Paulo, a comunidade de Corinto, no capítulo 14, no verso 26, eu vou usar uma tradução um pouquinho diferente. Assim eis que eu quero que vocês façam, quando vocês se reunirem no encontro semanal, cada um de vocês esteja o quê, gente? Preparado, com algo que seja útil para todos, cantar um hino, ensinar uma lição, contar uma história, conduzir uma oração, oferecer uma percepção. Paulo está dizendo para essa comunidade, mas também está dizendo para nós, comunidade Econ, quando vocês forem se reunir domingo pela manhã, saia de casa preparado. Não venha assistir, venha trabalhar, venha funcionar, traga algo para abençoar o outro, uma palavra de sabedoria, uma palavra de revelação, uma profecia, um fluir de cura. E como que isso acontece? Se mantendo responsável durante a semana, porque a nossa vida é um culto, e a nossa vida, o culto é a nossa vida, e a vida é o culto. O domingo nós nos encontramos, adoramos ao Senhor, servimos uns aos outros, mas durante a semana nós estamos no nosso sacerdócio individual com o Senhor. Quando chega domingo, todo mundo vem para abençoar mutuamente. Amado, muda. Não é sobre uma equipe de louvor, de um pastor, de um pregador, de um intercessor, é sobre o meu desejo, o meu objetivo, juntamente com os nossos pares, é que todos sejamos uma comunidade sacerdotal, uma comunidade diaconal, que é o sentido servir a mesa, onde cada um de nós serve a partir daquilo que recebemos do Senhor. E o fato de eu ser pastor, de ter uma função, não um cargo, não me faz maior ou superior que você, porque você tem dons, dádivas que eu não tenho. O meu papel é esse, e vou prestar conta diante de Deus como você também, mas que vivamos com essa mentalidade, com essa cultura. O que eu vou levar no nosso encontro comunitário de domingo pela manhã, para abençoar os meus irmãos, amado, e eu sei que Deus fala, Deus se revela, Deus ministra uns aos outros. Isso é ser uma comunidade mútua, avançando. Quarto,
Estamos inseridos em algo dinâmico, belo, a multiforme sabedoria de Deus. Estamos inseridos em algo dinâmico, o corpo é dinâmico, o corpo está em movimento, o corpo nutre, o corpo bombeia sangue, é a analogia do corpo, funções, nutrição, o trabalhar mútuo. Estamos inseridos em algo dinâmico, belo, a multiforme sabedoria de Deus, uma comunidade de dons. É tão pequeno quando só tem um pastor, o pastor faz tudo. Não é o nosso caso, mas eu conheço inúmeras igrejas onde tudo gira em torno de um pastor, de uma equipe de louvor. Amado, não é assim que nós entendemos o reino de Deus. No reino de Deus há lugar para todo mundo. E a nossa missão, a nossa tarefa é potencializar isso que você já tem dentro de ti, que isso venha para fora, que abençoe o corpo local, a comunidade onde Deus te colocou, mas abençoe as pessoas lá fora, em nome de Jesus. É uma comunidade de sacerdócio mútuo, onde somos equipados, aprimorados, instrumentalizados. Isso é o Espírito Santo. O dom espiritual é uma dádiva. O dom espiritual é uma graça dada pelo Espírito Santo. Lembra que eu falei, dons naturais funcionam no natural, mas dons espirituais funcionam na dinâmica do Espírito. Para edificação espiritual, resultando no crescimento de Cristo e na glória de Deus. Há diversidade de dons. O dom de ensinar do meu amigo Nascimento, um dos maiores educadores, professores que eu conheço, a maneira como ele conduz com tanta facilidade o ambiente ali do aprimoramento, ou mesmo nas entrevistas, nas conversas, isso é dom, isso é dádiva. E quando vem ainda esse empoderamento do Espírito Santo, a quebrantamento, Nascimento, fala um pouco mais da tua fé. E quantos de vocês, que eu sei que lá na escola, no consultório, no ambiente de trabalho, o que vivem com Deus, extrapola para fora. É isso que Deus quer da gente, a diversidade de dons. Vamos comigo ali para Romanos, capítulo 12. Lembra que eu citei os textos? Romanos, capítulo 12. E aqui eu quero que você já vá vasculhando. 12, do 5 ao 8. O apóstolo Paulo vai dizer, a partir do verso 5 do capítulo 12, assim também nós, embora muitos, somos um corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Não tem como desassociar. A gente está conectado, a gente está junto, a gente é membro, a gente é corpo, e isso é ser igreja, corpo. E ele vai dizer, de modo que temos diferentes dons, sim, temos diferentes dons, dádivas, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão dele. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. O que encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Aqui Paulo está falando de 7 dons. 7 dons. Quais são eles? Profecia, no sentido do pregar, de comunicar a palavra do Senhor, do serviço mútuo. Essa celebração está acontecendo por causa de um serviço mútuo. Músicos, ministros de louvor, gente na transmissão, na projeção, é uma comunidade de serviço mútuo, gente intercedendo. Serviços. Tem um ensino tão importante. Encorajamento, esse é o meu dom. Exortar, não no sentido pejorativo, negativo, exortar, não. Apoiar,
cara, vai, flua naquilo que Deus tem para a tua vida. Eu compartilhei isso na Jocum. Nós temos um amigo que mora na Índia, o Diego, e ele sempre falava, Aquiles, ele me chamava de pastor, você tem o dom de empurrar, você nos empurra, você nos move, esse é o meu dom. E ai de mim se não desenvolveria, porque é a minha missão, apoiar, encorajar, aprimorar. Tem aqueles que têm o dom de contribuir, eu conheço pessoas que contribuem, dão de uma maneira tão leve, quanto mais dão, mais abençoado eles entendem, cara, eu não fui chamado para estar na ponta, mas eu ajudo fomentando recursos, a minha empresa, o meu negócio é para a glória de Deus, e eu conheço inúmeros, aqui na comunidade nós temos irmãos como esse. E interessante, eu estava aqui orando, submetendo esse tempo ao Senhor, eu peguei uma frase que diz, doação é um meio que estende nosso serviço além da nossa ação pessoal. Quando você dizima, contribui, oferta, você estende o seu serviço além da sua ação pessoal. Isso vai longe, isso toca pessoas, isso faz com que o evangelho seja pregado. Doadores recorrentes são os mais generosos e doam mais. Gente que entende, não tem nada. Deixa o rio fluir, é isso, prosperidade, entender que vem do Senhor. Um outro dom, falei de profecia, serviço, ensino, encorajamento, contribuir, presidir, liderar, e nesses testes é interessante que vai aparecer a porcentagem dos dons que você tem, e se você tem ali uma porcentagem alta, com certeza esse é o teu dom. E por último, misericórdia, pessoas que flui tão fácil no ato do acolhimento, da misericórdia, da generosidade, do projeto humanitário. Qual é o teu dom? Avançando também na mesma perspectiva, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 a 11. 1 Coríntios 12, do 4 a 11. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício comum. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, a outro a realização de milagres, a outro profecia, a outro dom de discernir espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo individualmente conforme deseja. O dom que você recebe, a habilidade que você recebe, é o Senhor que determina. É Ele que dá, é Ele que distribui. Então, quando Paulo está dizendo há diferentes tipos de dons, a palavra vem do grego carismaton, que vem carisma, né? Essa pessoa tem o dom, essa é a palavra, por isso a igreja católica carismática, onde há uma ênfase na questão espiritual, carisma vem disso. Há diferentes tipos de ministério, que vem da palavra diácono, que é diaconia, servir à mesa, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, que tem a ver com, do grego, da energia, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Mas a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, não é meu ministério. Ah, eu tenho um ministério. Você tem um serviço ao corpo, um serviço aos santos. Nosso chamado enquanto comunidade tem sido muito dentro e para fora. A gente entende que nos reunimos para adorar e nos espalhamos para servir. Muitos de vocês funcionam localmente e têm abençoado tantos outros lugares. O Guina hoje e a Evelyn vão estar servindo uma comunidade querigma.
Isso é mentalidade de corpo, que entende que não é uma igreja, um local, é o corpo, um serviço aos santos. É assim que a gente vive. Eu vivo para servir os santos e equipar os santos. Essa é a minha missão e a sua. Os dons são capacitações sobrenaturais de Deus, dadas aos seus filhos, operada pelo ministério gracioso do Espírito Santo. Lembra que eu introduzi a nossa conversa falando sobre o Espírito Santo nos empoderando para a missão? Amado, por isso da necessidade de buscar, por isso da necessidade de descobrir o seu dom. Ela é operada pelo Espírito Santo. Nesse texto tem 9 dons, vou citar: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, visualizar o que Deus quer, gente que tem fé, gente que vê além das possibilidades. Tem um livro maravilhoso do Jimmy, fundador da Jocum, Além das Possibilidades. Fé, avançar não por aquilo que estamos vendo, mas por aquilo que Deus está dizendo. Isso é fé, que é também, não importa para onde estou indo, mas é com quem estamos indo. É fé. Dom de cura, tão importante, e o nosso desejo, a nossa oração, o nosso empenho, é que essa comunidade flua nos dons de cura, cura física, cura emocional, cura da mente, quebra de estigmas, de crenças, de coisas que estão travadas, esse curar que vem de Deus, dons de cura, que restaura a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, milagres que superam as leis naturais. Milagres não se explicam, fogem, extrapolam aquilo que é natural, aquilo que é racional. Isso é milagres, e Deus continua realizando milagres. Essa semana nós estávamos compartilhando na base de Jocum um milagre que nós vivenciamos enquanto família, sobre a nossa filha Mariana, e que nasceram canções desse tempo. Todas as vezes que eu olho para o Daniel, é milagre. Tantos meses, Nossa Senhora das Graças, foi Deus que curou, Deus usou a medicina, Deus usou a vocação de pessoas que estudaram, se esmeraram, mas foi favor de Deus. E o Daniel no nosso meio é um sinal nítido do sobrenatural de Deus. E eu sei que você também tem. Quais são esses milagres? Amado, não podemos nos esquecer. Possamos reconhecer os feitos do Senhor. Profecia, palavra revelada, assim diz o Senhor. Deus fala. As comunidades da Ásia foram plantadas a partir de pessoas que escutaram o Espírito Santo e entenderam, nesse relacionamento vertical, como deveriam se mover de maneira horizontal. Profético, ministério profético. Discernimento de espíritos, como precisamos discernir. O diabo é bom naquilo que se propõe, enganador, difamador, caluniador, e ele está fazendo a festa nesse tempo. Agora, nosso Deus é maior. A gente não tem que dar ênfase no diabo, a gente tem que dar ênfase em Deus. Se você está com Deus, pode escrever teu nome, colocar na boca do sapo, fazer macumba, amado, não pega. Se você está com Deus, se você está aliançado com Deus, o sangue do Cordeiro está sobre ti, você tem o Espírito Santo. Amado, não nos esqueçamos, a gente vai se tornando crente, evangélico, e a gente vai se esquecendo dessas coisas, a gente vive com Ele para a glória de Deus. E mais do que isso, nós temos autoridade para orar por cura, para expelir demônios, para trazer libertação. Essa é nossa responsabilidade, nós temos a autoridade para isso. A gente é mãos do Senhor e pés do Senhor. O corpo está aqui, é com a gente. Vamos pedir a bola para a gente, vamos exercer a nossa vocação. Caminhando para o nosso fechamento, línguas. Aquele que ora em línguas, a si mesmo se edifica, te encorajo, lá no seu quarto, no seu ambiente, ore em línguas, permita que o seu espírito seja edificado, seu espírito possa ser ativado, e a interpretação também.
Lá no finalzinho do capítulo 12, no versículo 28, tem um outro dom também maravilhoso. 12, 28. Na igreja Deus designou alguns. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, os que socorrem, os outros que administram e os que têm variedade de línguas. Essa riqueza, amado, gestão, administração, é dom também. José do Egito, gestão, uma graça sobrenatural. Está tudo no meio de nós. Está tudo no meio de nós. Outros, intercessão, libertação, exorcismo, aquelas pessoas que veem o sobrenatural, exorcismo. Tem um autor chamado Peter Wagner, e ele fala que possivelmente nós temos 27 dons disponíveis ao corpo de Cristo. Ainda não vou ler, mas Efésios capítulo 4, os dons ou chamados do apóstolo, do profeta, do mestre, dos pastores, do evangelista. O meu pai tinha o dom de evangelista. Era fácil para ele. Qualquer conversa, ele colocava o evangelho. E você também tem algum desses dons aqui, ministeriais. Por isso que a gente está chamando você, te convidando. Não é uma imposição, é um convite. Quer conhecer o seu dom? A gente está aqui para servir você. E por último, fomos alertados em desenvolvê-lo. Fomos alertados em desenvolvê-lo. Então nós estamos falando o porquê de desenvolvermos nossos dons aqui. Primeiro, a promessa que Jesus nos fez se cumpriu. Segundo, somos parte do corpo de Cristo, igreja. Terceiro, é uma ordem, é um imperativo. Quarto, estamos inseridos em algo dinâmico, belo, a multiforme sabedoria de Deus. E por último, fomos alertados em desenvolvê-lo. Eu vou revisitar, não vou entrar no texto, vou citar. Está lá no YouTube, lá, quando a gente traz essa perspectiva. Lucas capítulo 19, a parábola dos talentos. Que o rei foi para uma terra distante, chamou seus servos, nós, e deu seus servos tarefas. Vocês receberam, lembram que a gente deu para vocês uma moeda de R$1, zerinho. Se você não recebeu, procura a gente depois. Foi uma dinâmica que a gente fez para que você não esquecesse seu dom. As 10 minas, moedas, talentos, representam a porção de capital que Cristo investiu em nós. Capital. Talentos, habilidades, recursos e dons naturais e espirituais. Eles não nos foram dados para desperdiçar, ou para ser usados para inflar o nosso ego. Conheço um monte de gente cheio do ego, se acha, né? Foram nos dados como recursos para investir e utilizar na expansão do reino de Deus. Quando Jesus dá uma ordem àqueles 3 servos, negociai, fazer negócios, ou ocupar, ou ele diz em algumas traduções, faça render. Faça render. Ele capitalizou, Décio, cada um de nós, para contribuir no seu reino. Somos chamados a sermos criativos, práticos, diligentes, enérgicos, ativos, zelosos com o capital que Ele nos deu. Ocupe-se até que eu volte. Estamos em guerra espiritual, a expansão do reino de Deus se cumpre em meio a uma antiga guerra espiritual contra o reino das trevas, principados e potestades. O rei já veio e derrotou o inimigo, e logo voltará, e ele nos envia como tropa. Lembra que eu já falei aqui, nós estamos no intervalo da tumba vazia e o retorno de Cristo. Enquanto isso não se concretiza, Ele nos chama, Ele nos alerta a nos manter ocupado. Amado, essa mentalidade sempre para depois, é sobre ir para o céu. Não, amado, expandir o reino de Deus,
Amém? Fomos salvos, beleza, pronto. Mas enquanto ele não volta, com o que estamos ocupados? O rei já veio, o inimigo, derrotou o inimigo. A igreja, o corpo de Cristo, para tomar espaço e avançar no território do inimigo. Batalhas estão acontecendo em muitas frentes. Maurício Cunha, um amigo que vocês conhecem, no livro dele, O Reino Entre Nós, ele diz que o reino de Deus é todo o ambiente onde o rei reina. Onde quer que a vontade de Deus esteja sendo cumprida, aí se manifesta o reino de Deus. Se você pegar Mateus, o Evangelho de Mateus, a palavra reino, Basileia, vai aparecer 54 vezes. No reino de Deus, eu sei que você sabe disso, só há um lugar para a vontade do rei. A gente é servo. Servo e servo. Sirvamos a Deus ativamente. Estejamos ocupados com os negócios de Deus. Seu reino, sua justiça. Tem uma frase que eu guardei, nunca esqueci dela. Um corpo sadio presta atenção à dor da parte mais fraca. É assim que o metabolismo nosso funciona. É assim que a igreja deve funcionar. O corpo sadio, uma igreja sadia, uma comunidade sadia, presta atenção à dor da parte mais fraca. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que enquanto pastores, líderes, vocês sabem que a gente aqui como equipe é uma função, não é título, não é cargo. A gente está aqui para desenvolver você, para te aprimorar, para te posicionar. Se você é centroavante, a gente não vai botar você de zagueiro. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa missão, esse é o nosso alvo. Nós estamos orando em respeito disso. Fechando, vou pedir para que a equipe de louvor já se posicione. O porquê de desenvolvermos, primeiro, a promessa que Jesus nos fez se cumpriu. Somos parte do corpo de Cristo, sua igreja. Terceiro, é uma ordem, um imperativo. Quarto, estamos inseridos em algo dinâmico, belo, a multiforme sabedoria de Deus, a igreja, o povo de Deus. E por último, fomos alertados em desenvolvê-lo. Por quê, amados? Tem um feedback lá no final da parábola. O que você fez com aquilo que eu te dei? Não nos esqueçamos.